A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que traz como título Caminhando pela Fé. Essa dinâmica vai mostrar que os cristãos confiam ou devem confiar e depender inteiramente de Deus, em vez de confiar apenas nas suas próprias capacidades, nas suas próprias forças. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Coisas simples. Você vai precisar de venda para os olhos de um aluno, tá? Para colocar nos olhos dele, ó. E obstáculos, como cadeira, cone, caixa vazia, enfim, vários obstáculos. E vai precisar de 2 alunos voluntários, certo? Então, como é que você vai fazer essa dinâmica? Você vai começar primeiro explicando o objetivo da dinâmica e o seu significado. Destaque principalmente a importância da confiança e da dependência de Deus na vida do cristão como um todo, né? E a partir daí, você vai levar os seus alunos para uma área, um local aberto, tá? E colocar no meio do caminho alguns obstáculos para que os seus alunos possam seguir no caminho que você vai designar. Você vai escolher, como eu disse, os 2 alunos. Um vai representar o cristão e o outro vai representar Deus. Explique que o aluno que representa Deus, ele vai guiar o aluno que representa o cristão com os olhos vendados. A partir daí, você vai pedir que o aluno que representa o cristão, ele vai colocar a venda nos olhos, certo? E ele vai ficar no início do caminho, lá na frente. E você vai botar um local aonde ele deve chegar, tá? Como ponto final. Só que nesse intervalo, neste meio, você vai colocar vários obstáculos. Cadeira, cone, caixa, enfim, vários obstáculos para ele tropeçar, caso ele não venha seguindo o caminho do aluno que representa Deus. Aí o que é que vai acontecer? Primeiro você vai pedir que este aluno que está com os olhos vendados, ele vai caminhar sozinho, sem a orientação de ninguém. E vai tentar superar os obstáculos sozinho, apenas confiando na sua capacidade humana. E aí o que é que vai acontecer? Durante essa etapa, você pode inclusive fazer algumas perguntas sobre as dificuldades, né, que ele está enfrentando, até ele chegar no ponto final, caso ele consiga, né? Que eu acho meio difícil dele conseguir, tá? Então vai fazendo algumas perguntas, né? Sobre os tropeços, as hesitações, as frustrações do aluno. Bom, caso ele consiga ou não, mas as dificuldades vão surgir. Ele indo sozinho, com os olhos vendados. Agora você vai trazer ele de novo para o início do caminho, tá? E aí você vai fazer o que agora? Pedir ao aluno que representa Deus para segurar no braço dele, né? E o aluno continua com os olhos vendados. Então o aluno que representa Deus, como eu disse, ele vai pegar no braço do aluno que representa o cristão, né? E vai conduzi-los pelo mesmo caminho diante dos obstáculos que ele enfrentou, né? Fazendo agora, orientando ele para que ele se desvie de todos os obstáculos, orientando e também puxando ele, tirando ele dos obstáculos, para que ele não tropece em nenhum obstáculo, tá certo? Então, nesse momento, destaque como o caminho ele se tornou mais fácil. E o cristão, ele pode se sentir mais confiante com a ajuda de Deus, tá? A partir daí, você vai reunir todos os alunos e abrir uma discussão, tá? Vamos ver agora o feedback dos alunos. Aí você vai fazer, inclusive, algumas perguntas. Primeira pergunta que você pode fazer: como você se sentiu ao tentar caminhar sozinho? Tá? Deixa ele responder e os alunos ali também conversar com ele. Depois, a segunda pergunta: qual foi a diferença quando você caminhou com a ajuda do irmão que representa Deus? Ou seja, quando você passou a caminhar agora com a ajuda de Deus. Tá? Terceira pergunta: o que essa dinâmica nos ensina sobre fé e a dependência de Deus? E a última pergunta é: como podemos aplicar essa lição em nossas vidas diárias? Então você, gente,
depois de colocar todas essas perguntas, trave uma discussão ali entre eles, para que eles expressem ali o que eles aprenderam. No final, você vai encerrar a dinâmica enfatizando a importância de confiarmos em Deus e a depender dele em todas as áreas da nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes nós somos tentados a confiar em nossos próprios recursos, nas nossas próprias habilidades, nas nossas próprias forças, para enfrentar os desafios da vida. No entanto, as Escrituras ela nos ensina que a nossa verdadeira segurança e a nossa força vem de confiar em Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos lembra: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, esse versículo, ele nos incentiva a não confiar apenas em nossa sabedoria, mas a entregar o nosso caminho a Deus e confiar que Ele vai nos guiar. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que confiaram em Deus ao invés de depender da sua própria capacidade humana. Pense em Davi, que venceu o gigante Golias com uma simples funda e uma pedra. Confiando em quem? No poder de Deus para poder vencer. Abraão, por exemplo, ele confiou na promessa de Deus de lhe dar um filho, mesmo quando parecia humanamente impossível. O apóstolo Paulo também nos lembra da importância de depender de Deus. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 9, ele diz o seguinte: mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. As nossas fraquezas, as nossas limitações, elas são oportunidades para Deus demonstrar o seu poder em nossas vidas. Quando nós confiamos em nossa capacidade humana, muitas vezes nós ficamos sobrecarregados de medo, de ansiedade, de autoconfiança. No entanto, quando nós confiamos em Deus, nós encontramos paz e força, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Filipenses 4,13 diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso não significa que nós podemos fazer qualquer coisa sozinho, não, mas sim que Deus, com Deus, ou seja, nós podemos enfrentar qualquer desafio que a nossa vida ela nos apresente para nós enfrentarmos. Portanto, gente, nós devemos lembrar a importância de confiar em Deus, não apenas nas nossas próprias capacidades, que possamos entregar as nossas preocupações, os nossos medos, as nossas ansiedades a Ele. Ele sabe de tudo e Ele é fiel e é capaz de nos guiar e nos sustentar. Confiemos que, mesmo quando nós nos sentimos fracos, Deus, Ele nos torna fortes e a sua graça é suficiente para todas as nossas necessidades. Que a confiança em Deus esteja firmemente enraizada na sua vida. Deus, que é o autor de nossa fé e a fonte da nossa força, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.